sonhos, nos mais belos sonhos, eu sei que te vi, me encontrei com você no pé da montanha ou na beira do mar. Sei bem o que pedir, nem preciso contar. E a vida, com sua louca doçura, traz a felicidade, trouxe a gente pra cá. Olhe dentro de mim, sinta seu brilho assim, sinta é tudo verdade, meu amor, que saudade. Fotografias, obras de arte, essas são algumas obras fotográficas do nosso entrevistado de hoje, o fotógrafo e biólogo guarulhense Rubinho Cohen. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rubinho. Muito obrigado pelo convite. Ó, e que legal, gente. Claro que hoje a gente vai falar principalmente sobre as fotografias e também sobre a experiência do Rubinho como biólogo, mas essa canção que vocês ouviram, que é a Nos Mais Belos Sonhos, ela também é uma composição do nosso entrevistado. A gente vai falar sobre isso, mas um pouquinho mais para frente, porque o nosso grande objetivo hoje é falar sobre essa experiência com foto. Rubinho, você se classifica como um autodidata, voltado principalmente aí para tirar fotos de natureza, fotos de paisagem, fine art. Agora, e também você tem a formação como biólogo. Eu queria primeiro saber o que veio inicialmente na sua vida, se foi a fotografia ou se foi a biologia. É uma bagunça e tudo misturado, né? Acho que a fotografia sempre teve, a música também, e aí esse gosto pela natureza também sempre existiu. E acho que a família da minha mãe era uma família eles tinham um circo, né? E acho que vem daí essa mistura toda, essa coisa, essa energia para a arte, para estar com as coisas da natureza, e gostar de viajar, e de cada hora estar num canto. Eu acho que é tudo misturado. Eu não sei te dizer onde começa uma coisa, termina outra. Não sei. E também não fico procurando definição, não. Eu acho que é essa mistura que me faz me sentir bem e assim eu vou seguindo. Mas assim, claro que quando a gente fala de foto, você tem esse período que você começa a ter contato com as máquinas fotográficas profissionais, né? Isso começou Sim. Quando na sua vida, né? Você se introduzir nesse mundo mais técnico, né? Que vai muito além das câmeras que a gente tem disponíveis, às vezes, na nossa casa, né? As power shots, hoje em dia, câmera de celular. Como é que começou esse seu relacionamento com câmera fotográfica profissional? Em 92, eu fui fazer uma visita num parque ali da Água Branca, estavam montando uma exposição do Sebastião Salgado. Eu não tinha máquina, tinha essas que você disse aí, né? De tirar foto, essas praticazinhas aí. E aí eu vi eles estavam montando a exposição, eu nem visitei a exposição. Eu passei pela montagem e eu vi algumas fotos e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Como é que essa pessoa consegue fazer isso e tal? E falei, eu quero ver desse jeito aí, como é que faz? Né? Isso foi em 92. E aí eu comprei uma primeira câmera, resumindo bem, né? Eu comprei uma primeira câmera, que era uma Camil, uma Pentax, isso tudo filme, né? Lá em 92. E fui treinando, fui pegando gosto, e aí, mas é muito difícil, Fui fazer um curso em São Paulo, fiz esse curso só simplesmente, e depois foi muita leitura, muita
muito estudo de outros fotógrafos, entender como é que se fazia aquilo, como é que desfoca o fundo, essas coisas técnicas, né? E aí depois, com a técnica já meio que fixada na cabeça, e mesmo assim a gente aprende todo dia, sai para fotografar e às vezes levo uma aula para casa. Foi isso. Aí, em 92 eu tive esse primeiro contato e aí fui isso no filme, no analógico. E aí depois de um tempinho começou, não, mas não tem mais analógico, agora é digital. Eu quase desisti, falei, putz, eu não quero isso. Eram muito caras as câmeras, ficou tudo muito absurdo e não tinha como a questão do filme, revelação, ampliação, ficou muito restrito. Então, a gente que era que não fazia só isso, né? Era mais difícil conseguir revelar, ampliar e tudo mais. Então, ficou uma hora de transição assim. Essa transição foi muito chata, né? Para quem veio do filme, tal. Quem já começou no digital era mais fácil, já entendia. E aí tudo isso aliado a ter que ter um computador, se o digital obrigou o fotógrafo a ter que ter um computador e ter que aprender a usar o Photoshop. E isso quem fazia antigamente eram os laboratórios, né? Você mandava o filme para lá, eles revelavam, faziam tudo, saía tudo na outra ponta. Então você só ia buscar, você levava e ia buscar. O seu trabalho era fotografar. E depois, com o digital, o seu trabalho virou fazer tudo. Não adiantava só você fotografar. Você tem que sentar na cadeira, aprender o Photoshop, entender como ele funciona, como ele reage, né? Então, aí, essa foi a parte mais complicada, assim, de querer voltar. E por isso que eu fiquei um tempinho sem fotografar. Falei, não quero saber mais. E aí E o que te fez voltar? acho que não tem jeito, né? Você fala, não, eu quero fotografar, agora eu vou aprender. Como é que funciona isso? E aí falei com alguns amigos fotógrafos na época, e aí eles falaram, não, você tem que comprar um computador. Aí vai, compra o computador, pô, tem que instalar o Photoshop. Instala o Photoshop, mas aí é um OVNI, né? Você não sabe como lidar com ele, você não sabe nada. Então eu aprendi do zero Photoshop, porque eu não sabia nada, nem tinha nenhum contato com esse tipo de programa. Mas isso foi difícil, mas depois foi gratificante, porque aí você descobre que você consegue editar suas próprias fotos, né? Que na verdade fotografo uma coisa mais técnicazinha assim, mas eu fotografo em RAW, que é um arquivo digital que não é o JPEG, não tem compressão nenhuma. E aí você vai aprendendo os limites desse tipo de arquivo, e aí você vai conseguindo editar e deixar a fotografia do jeito que eu vi lá, né? Ela vem num formato cru, esse RAW, e aí eu consigo deixar a fotografia do jeito que eu vi lá. Aí você coloca ali mais contraste, essas coisas todas, e aí eu fui aprendendo, e aí estou tomando gosto. Você falou E eu para não mim... sou especialista, não, mas hoje eu já domino, eu consigo fazer minha foto e ampliar ela. Lá no final ela sai bonitinha. Você falou assim desse seu primeiro impacto de fotografia ser olhando as fotos, a montagem da exposição do Sebastião Salgado. Mas eu queria que você falasse para mim quais são as suas referências na fotografia, os seus fotógrafos de referência. Não sei também se tem algum pintor de referência. Conta para mim como é que o que você usa, os seus principais exemplos. Eu acho que é Sebastião Salgado mesmo, né, o primeiro de todos. Aí depois vem Araquém Alcântara, que é um fotógrafo de natureza, que é muito, muito conhecido. Poxa, tem várias pessoas aí. Tem Platum, que é um cara, é um grego, e ele fotografou todos os presidentes. Eu gosto muito de retrato também, eu faço pouco, mas eu gosto muito de retrato. Exponho pouco isso, mas eu gosto de retrato. Eu tenho também aí o meu Instagram de Nu Feminino. Eu gosto de retrato, né? Então, Iver Pen, tem várias pessoas aí, vários artistas que eu fui me
fala, me inspirando e tentando falar, pô, é bonito isso aqui, eu queria fazer parecido, eu gosto do jeito que essa pessoa enxerga e tal, e aí fui seguindo. Bom, quem viu, claro, acompanhou a abertura do programa, e quem está olhando aí para a tela, né, que está atrás de você, estão passando algumas fotos, né, que você tirou. Você tem uma preferência, claro, por tirar fotos de paisagem, de natureza, e essas fotos, elas têm algumas especificidades na hora de você tirar, né? Quais são as principais características das fotos de natureza? Olha, eu não consigo fazer nada que seja superficial, assim, que eu não esteja inserido, que não faça parte de alguma forma, que não me faça bem, né? Então eu vou buscando essas possibilidades da fotografia de natureza, e aí as especificidades, é claro que não é nada proibido, não tem horário para fotografar, nem nada disso, mas acho que a maior especificidade é você ter você buscar ali uma luz diferente, né? Você conseguir encaixar aquela cena com uma luz bonita, de um ângulo diferente. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas... Eu tinha uma galeria também, enfim, e muitos artistas levavam lá fotografias. Eu tenho fotografia aqui na Argentina, enfim, esqueci o nome agora. Na Patagônia? Na Patagônia, exatamente. E as fotos eram quase todas iguais, né? E a dificuldade era justamente mostrar para essas pessoas, falar assim, pô, a pessoa que vai para a Patagônia, ela desce do carro, ela tira essa foto, né? Então você não tem que inventar nada, a ideia não é inventar. Mas criar uma forma como que você possa mostrar para as pessoas um outro ângulo daquilo. Eu acho que essa é de natureza ou de qualquer coisa que você vai fotografar, acho que o princípio é o mesmo. Você tem que interagir com aquilo, tem que estar conectado, né? E isso vai trazer boas fotos, enfim. Em termos de equipamento, né? Por exemplo, para tirar foto, principalmente eu percebi que você tem fotos aí de pássaros, de insetos, né? Abelhas, eu vi muitas fotos de abelhas. Sim. Você tem de alguma câmera, de alguma lente específica, de algum equipamento para esse tipo de foto de natureza? Dos pássaros, principalmente, você precisa de uma telezoom, né? Já tive uma 400, aí você coloca o duplicador, ela fica 800. Isso são termos... precisaria de um tempinho a mais para explicar, mas são lentes que vão buscar o objeto ou o seu tema mais longe, né? Então, a gente está usando aqui, por exemplo, essa lente que você está me filmando aqui, por exemplo, é uma 35 milímetros. Então, esse ângulo de abertura dela, né? Aí você fala, não, uma 800, pô, ela vai vir aqui dentro do meu olho. Claro que só para dar um exemplo, ela vai vir aqui dentro do meu olho e tal, vai buscar lá longe. Essa é uma lente para pássaros. Aí uma lente, você falou da abelha. As das abelhas, as que eu fiz com abelhas, é uma lente macro. Então você chega bem pertinho ali e aquilo fica quase 1 para 1. O tamanho que você está vendo ali, o tamanho da abelha é o tamanho que vai sair impresso no papel, né? Ou que você vai conseguir capturar isso no seu sensor lá, ou no filme fotográfico, é o tamanho da abelha, é 1 para 1. Então você tem que chegar bem pertinho. E aí é uma aventura, né? Eu nunca levei uma picada de abelha, já fotografei várias vezes abelhas, e até em apicultores amigos, e vai lá, abre a caixa e põe a máquina ali perto, solta uma fumacinha lá para elas se acalmarem, e acho que elas entendem a sua intenção de, pô, não quer fazer nada, só quer fotografar. Nunca levei uma picada. É uma aventura e também o desafio de você também encontrar o momento certo, né? O pássaro voando, ou ele ali paradinho num tronco de árvore. Exatamente. Por isso que eu digo... sorte também, né? Um pouco de sorte. Mas é também a espera, né? Não adianta você falar, eu vou fotografar pássaro, e você sair andando, não vai achar pássaro. Você
tem que escolher um lugar determinado, né? Então, o nosso trabalho do fotógrafo, acho que é esse mesmo, a paciência, a espera. Às vezes você viu, tem uma do Jalapão, que são duas aves, duas araras azuis, sei lá, fiquei ali 2, 3 horas até elas resolverem sair da casa delas, da toquinha delas ali. E aí é uma explosão, né? Porque eles estão voando, é muito rápido, então você tem que estar com tudo pronto e, e rezar para ter. Eu acredito em sorte também, nessa conjunção aí de esforço e sorte. E você tem que ficar ali esperando, não adianta. Tem coisa que você vai lá, uma planta, você vai lá qualquer hora, você só espera a luz. Mas dos animais, principalmente, tem que aguardar mesmo, ficar ali esperando, com paciência. Então, agora eu vou pedir para o nosso telespectador esperar, aguardar um pouquinho, porque a gente vai agora fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando aí das vivências, dos produtos, de tudo que, ou pelo menos de boa parte do que o Rubinho já produziu em fotografia. Então, espero você daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o fotógrafo e biólogo guarulhense Rubinho Coin. Rubinho, eu falei para o pessoal esperar, porque a gente vai falar um pouco das suas obras, e em 2014 você publicou um livro sobre a cidade de Aparecida, em São Paulo, onde fica o Santuário Nacional da Nossa Senhora da Aparecida. Inclusive, eu estou com um livro aqui, Retratos da Cidade, super legal, a gente vai ver aí algumas imagens. E eu queria saber como que nasceu essa ideia de retratar a Aparecida, né? Como que surgiu essa ideia de falar, né? De mostrar a cidade, essa cidade tão importante para a religiosidade, né? Para o catolicismo aqui no Brasil. Sim. Eu não tenho religião específica, mas Aparecida sempre foi uma energia, uma força. E toda vez que você passa ali perto, que você vai visitar, por qualquer motivo, acho que todo mundo que vai lá vai para agradecer, ou claro, para pedir também, mas a maioria vai lá para agradecer. E acho que isso deixa aquela região ali, aquele pedacinho ali, muito forte. E isso me veio, assim, e eu já tinha esse projeto, o título aí, Retrato da Cidade, justamente aberto para qualquer cidade. Eu queria fazer também de Guarulhos, tem um da Canastra, da Serra da Canastra, mas de algumas queijarias lá, também fiz de Itu, mas já foram todos já distribuídos, mas sempre com esse tema, retratos da cidade. Não é só simplesmente para falar da cidade ou para contar a história, claro que tem um pedacinho de história, mas mostrar detalhes daquela cidade ali, por isso os retratos da cidade. Então, e Aparecida me chamou muito forte, assim, apesar de não ter religião, mas ela me cativou a fazer, e foi muito gostoso, foi muito, muito prazeroso estar lá e fazendo isso, tentando captar de alguma forma essa energia. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou que gosta de retratos, e me chamou muito a atenção de um retrato que você tirou de uma garota indígena, né, uma criança, justamente numa viagem que você fez, uma vivência que você fez nas terras indígenas Uedezé, né, uma aldeia chavante no estado do Mato Grosso. Em primeiro lugar, eu queria saber como que você chegou lá, como que você decidiu e por que você decidiu fazer essa vivência nessa aldeia chavante. Eu fiz colégio agrícola em Espírito Santo do Pinhal, e lá morou comigo, com todo mundo, né? Mas eu estava ali também, o Tissé Tetó, que hoje quando eu fui fotografar, né, ele era e continua sendo um dos caciques dessa aldeia. E ele
como se fosse irmão, né? Nós moramos 3 anos juntos e eu sempre falava, só que eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar máquina, não tinha nada. Então, eu estou falando de 17, eu tinha 17 anos e ele 16, 17 também. E não, você precisa ir na tribo, você precisa ir lá na aldeia e tal. E eu, não, claro que eu vou, claro que eu vou, claro que eu vou. E aí um belo dia eu falei, eu vou, mas aí depois de 30 anos. Né? E ele falou, pode vir. E agora eu sou cacique aqui também, pode vir, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E foi uma experiência, acho que não tem outra palavra senão uma experiência muito louca, né? De convívio com essa cultura, com essas pessoas que é tão distante da gente, né? Como um índio, né? Um indígena. E com ele eu já tinha convivido, então ficou mais fácil, até para chegar lá e para ser recebido lá. Eles têm lá as coisinhas deles, né? De tipo de tratamento e tal, as maneiras, as formas de receber. Eu brinco que foi, acho que a primeira vez que eu senti preconceito, assim, porque, pô, chego lá de barba, careca, óculos, e era uma coisa muito nova para eles lá. Claro que eles recebem pessoas lá, mas só quem falava comigo eram os velhinhos, os idosos e as crianças. As meninas, na idade, menstruou, já não fala com o homem branco, eles chamam lá de o arazu, que é o homem branco. Então, e ficam longe, correm, pulam cerca, se te veem pela estrada, né? Então, é uma coisa, não é preconceito que eu quero dizer, mas eles não se misturam. Chega numa determinada época de idade deles que eles não se misturam. Então, você se sentiu diferente? E arrepia até hoje quando eu falo, toda vez que eu falo disso, é uma sensação que claro que eu entendi, né? Eu sou um invasor lá, sou uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura deles, com a vida deles, mas você chega achando que vai ser pô, caramba, um cara lá de fora e tal, vai ser bem recebido. Não fui mal recebido, mas não tem aquele calor, né? Só os velhinhos, os idosos e as crianças, sim, vêm pegar na barba. Tem até fotos com as crianças também, mas é uma situação diferente, bem diferente. Falando, você falou, você tem as fotos das crianças, e essa foto que me chamou a atenção, esse olhar, né, da menina indígena, qual que foi o contexto dessa foto, né, o momento ali? Essa aldeia, essa partezinha aí que ela estava, né, que é uma outra tribo dentro da aldeia, ela o pai desse meu amigo que era o chefe dessa aldeia. Eles têm lá um projeto que chama Estratégia Chavante. Então eles mandam, por isso que esse meu amigo veio estudar aqui em São Paulo, e ele morou um tempo em Ribeirão Preto, e algumas crianças daqui podem fazer uma espécie de intercâmbio lá. E o pai dele é o grande idealizador dessa questão toda, desse projeto que chama Estratégia Chavante. E essa menina estava lá, a Darina, que está passando aqui atrás, ela estava ali, tinha um bebezinho, eu estava fotografando o bebezinho que estava nessa janela da Oca, né? E ela foi lá e ela queria aparecer, de qualquer forma ela queria aparecer. Então tem uma foto do bebezinho que está só o olhinho da Darina no canto, assim. Tem no site também. E ela tira a criança e bota essa carinha lá. Essa Mona Lisa indígena. Muito legal. E eu queria também, você mencionou, né, durante a nossa conversa no primeiro bloco, sobre galerias, né? Você chegou a abrir 2 galerias em 2019, As Picueltas 271, que ficava lá na Vila Madalena, e também a Go Gallery lá em Paraty. Fala um pouquinho para mim qual que era a proposta dessas 2 galerias. As 2 galerias, na verdade começou aqui, né? Nas Picueltas 271, que chamava Co Gallery, e era esse co de compartilhado, de colaborativo, né?
Então, a ideia era que artistas levassem seus trabalhos. Então, a maior dificuldade nossa, principalmente quando se começa um fotógrafo, é ter onde expor isso, ter como mostrar. Hoje é mais fácil com as redes sociais e tal, mas é mostrar o físico, né? Vender, comercializar, contar um pouco da sua história. E aí a gente teve essa ideia, eu e o Leonardo Binuma, e a gente fez a das Picuelto 271, e lá eram 35 artistas. Mas lá tinha desenho, tinha pintura, tinha, enfim, eram 35 artistas, fotógrafos, pintores, desenhistas. E aí, logo em seguida, a gente falou, pô, tá pequeno aqui, a gente alugou um outro espaço, nas Picuelta também, e aí Paraty também apareceu. E Paraty, como a gente ia bastante para lá, tinha uma galeria do Fábio, esqueci o sobrenome dele agora, depois eu mando. E o Fábio falou, pô, vamos fazer aqui também, a Gallery aqui também. Então nós levamos os artistas daqui, de São Paulo, lá para Paraty. Era uma galeria bem aconchegante, pequenininha e tal, mas cabia bastante coisa, bastante gente, bastante artista, bastante obra. Mas aí com a pandemia, a gente não, como não tinha nada, a intenção da galeria é justamente esse tipo que a gente montou, era justamente mostrar o físico, ter ali a foto para a pessoa pegar e levar embora, né? Imediatamente. Estava pronto, né? Então, obras prontas. Ah, eu quero encomendar outra para o artista, tudo bem, mas aquela ali está pronta e a pessoa já pode levar embora. E isso, com a pandemia, se tornou meio que... E a gente não tinha essa coisa da rede social sim, mas não da venda online e tal, não era o nosso objetivo. O objetivo era o físico. O online, cada artista que se ajustasse e vendesse online. E aí a galeria não suportou, né? 3, 4 meses fechado, então não resistimos. E qual foi o impacto, por exemplo, da pandemia no seu trabalho, né, como fotógrafo? Eu não sei se você, enfim, também trabalha como biólogo, pode aproveitar e contar para a gente também, mas qual foi o impacto da pandemia no seu trabalho de uma forma geral? Parou tudo. O que a gente fazia, de vez em quando, parou, eu parei, não fotografava, né? Era muito triste justamente por isso, porque eu não tinha não só o ânimo, mas acho que o medo também de sair, né? Logo, principalmente naqueles primeiros momentos. E acho que se pegar a época da pandemia, aí, eu quase não tenho fotografia. É uma coisa... Foi bem triste, acho que para todo mundo, né? E o impacto foi esse, de fechar 2 galerias, e tentar fazer pequenas viagens, assim, vai aqui em Gonçalves, Tiradentes, Atibaia e tal. Mesmo assim, com receio e com... Eu peguei 2 vezes, mesmo cuidando bastante, mas inevitavelmente peguei Hoje 2 vezes. Então, você vive de fotografia ou você, enfim, tem outra fonte de renda? eu costumo dizer que eu vivo para elas, porque elas dão bastante trabalho. O que eu faço hoje, eu tenho os meus ensaios, né? Os ensaios de nu, os ensaios de retrato, bem limitado. Mas o que eu mais faço com as fotografias é, todo domingo, no MASP, eu exponho as minhas fotos lá. Tem o vão livre do MASP, e tem uma feirinha, né? Uma feira de antiguidade. E eu expunha também na Benedito Calixto, aos sábados, mas eu parei e vou só aos domingos no MASP. Então, lá no MASP, domingo, aí eu exponho o máximo
de produtos, eu vou chamar de produtos, que são, eu tenho foto impressa na madeira, eu tenho foto impressa no papel fotográfico, eu tenho canvas, que é aquele tecido da tela de pintura, que a fotografia é impressa ali. O que mais? E você também tem esse trabalho, né? Você falou do Canvas, né? Da paisagem fine art, né? Que se torna Exatamente, ali um objeto de decoração, né? Fala um pouquinho como é que funciona esse meio, né? Para poder imprimir fotografia. Esse meio eu demorei, custei um pouco para chegar nele, porque a produção é um tanto quanto mais cara, né? Mas também já, depois de um tempo, eu consegui dominar também esse mercado e são, na maioria das vezes, peças exclusivas, né? Então, você faz uma série limitada e aí, por exemplo, esse índio que está passando aqui, eu só vou fazer 5 impressões, por exemplo. Isso pode ser tanto no Canvas, que é o tecido da tela de pintura, e aí é o Canvas impresso com pigmento mineral, e aí não é caro só porque é caro, é porque tudo é caro, né? Toda a produção é cara. O Canvas é Hahn Miller, é uma marca de papel e tecido para impressão, é tudo muito caro. Então, nós estamos falando de R$ 700 um metro quadrado para você conseguir imprimir isso. Então, é uma coisa bem mais cara que o papel fotográfico. A longevidade, aí tem bastante controvérsias, mas a longevidade é museológica, questão de 100 anos, 200 anos e tal. Mas o papel fotográfico também é uma coisa bem legal, que vai durar bastante tempo também. E hoje tem o Fine Art Decor, né? Que é para facilitar a vida de quem quer ter uma coisa legal e exclusiva em casa. Então, eu posso ter, você pode ter, então não fica uma coisa limitada a colecionadores. Por exemplo, Sebastião Salgado, é só colecionador, não dá para a gente comprar. É um valor que não é para comprar, e fica inviável, e não é para expor também, é para ficar guardado, para durar bastante tempo e valer depois muito dinheiro, né? Então, a facilidade do Fine Art hoje é justamente essa. Você tem um material de ótima qualidade e que todo mundo pode comprar, né? Faz um esforcinho e consegue comprar. Rubinho, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você contasse para mim aí o que está saindo do forno, alguma novidade que você está preparando, alguma coisa que você queira destacar. A novidade é todo dia. Mas eu quero ir para o Jalapão, tem várias coisas aí que eu não sei nem se eu posso falar para não dar azar, mas não por estar falando para vocês, não é isso, não. É que falo, não, guarda, depois você conta. Alguma vivência fotográfica? Isso, as vivências, sim. As vivências... Normalmente eu vou para a Serra da Canastra, que é um lugar que eu me encontrei, e que cada vez que você vai, é uma novidade. Só que a Serra não dá para ir e ficar 2 dias, né? Então eu tô tentando achar uma fórmula para que as pessoas possam ir, aproveitar, mas também vou ficar uma semana lá. E tem que ser 4, 5 dias. Não dá pra, um dia para viajar. O outro é para voltar, você vai ficar um dia lá se você for no final de semana. Então, eu estou estruturando as vivências. Tem uma agendada para o mês de abril de 23. Seria entre o dia 14 e o dia 17 de abril. Mas eu estou encontrando essa dificuldade, que é justamente... Então, talvez eu faça mais para frente, algumas mais para pertinho da gente aqui, Gonçalves, Atibaia. E essa vivência é justamente para as pessoas que fotografam. Então, eu quero fotografar. É também uma dificuldade do fotógrafo encontrar lugares, né? Que possam ser ricos e tudo mais, em possibilidades de fotografia. Então, essa é a minha missão também, é pegar os fotógrafos, coloco no carro e levo para fotografar, e aí vão junto comigo, com a minha mentoria, com as explicações ali possíveis e do que eu souber. Super legal, Rubinho. Obrigada pela entrevista, por eu que agradeço. Reservar um tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição, tá bom?
É isso aí, gente. Eu também agradeço você, telespectador, internauta, por ter ficado com a gente até agora, acompanhado o programa, e convido você para se encontrar conosco no próximo Ponto de Vista. Até lá!